Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, verso 5 diz: Cigi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Nós nunca seremos pais perfeitos. Em algum momento nós falharemos com os nossos filhos, nós erraremos com eles e, de fato, a gente corrige com ira, a gente cobra de uma maneira exacerbada, gritamos, somos explosivos, não temos domínio próprio, de alguma maneira nós magoamos os nossos filhos, damos maus exemplos, mas é exatamente por isso que Deus derrama a sua graça sobre nós. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 16, a Bíblia diz que Deus derrama sobre nós graça e elas são como as ondas do mar, uma por cima da outra. Assim é a graça de Deus, graça sobre graça. No lugar da graça, mais graça de Deus. E é essa graça que nós devemos colocar no nosso coração, porque da mesma forma que Deus derrama graça sobre as nossas vidas e graça sobre graça, graça diariamente, Ele também diz que Ele resiste aos soberbos. Então o nosso texto diz: cigi-vos todos de humildade. É necessário que eu e você nos tornemos e busquemos todos os dias sermos pessoas mais humildes. O Evangelho de Cristo precisa ser visto em nós, na nossa relação com o nosso filho. Então, quando você errar, quando você cometer alguma falha com o seu filho, não tenha vergonha disso. Pelo contrário, peça perdão a ele. Ah, mas se eu pedir perdão, eu vou perder a autoridade que eu tenho de pai? Irmãos, não tenha pressa de seu filho te amar. Tenha pressa que ele entenda quem é Deus e quem é você na relação que vocês têm. E que é necessário também pedirmos perdão. Perdão vai dar a você, ao contrário de uma perca de autoridade, dará a você uma credibilidade tamanha e um acesso tão grande ao coração do seu filho que ele vai olhar para você e não vai ver mais aquele super-herói e quando você errar, ele vai ficar decepcionado. Não, ele vai ver alguém que é como ele, alguém que tem falhas também, mas que reconhece, que pede perdão e que caminha novamente, que se dispõe a caminhar de maneira diferente. Isso é o exemplo de Cristo em nós. O perdão de Jesus, ainda quando éramos mortos nos nossos pecados e delitos, Ele nos resgata do império das trevas, é exatamente o perdão que nós recebemos de Deus e é esse perdão que precisamos dar. Quando lemos os textos, parece que é até um pré-requisito para recebermos essa graça, a humildade. Então, tenha o seu coração humilde, guarde o seu coração da soberba de achar que não é necessário pedir perdão para os nossos filhos. Que Deus conduza as nossas vidas, que você seja um exemplo de graça de Deus sobre a vida do seu filho.